la verdad que es un verdadero honor estar aquí y que la mesa de cierre de estas dos jornadas, de estos 2 días de jornada que hemos tenido aquí de debate, de reflexiones, de compartir una serie de interrogantes sobre cómo avanza el capitalismo en la era digital aquí, el capitalismo contemporáneo en educación, la haga pues la profesora Teresa Adriao. La profesora Teresa Adriao en este momento es profesora visitante en la UFBA, la Universidad Federal de Bahía, en Salvador de Bahía, otra ciudad también bonita, de Brasil, pero ha dedicado la mayor parte de su tiempo y de su trabajo a ejercer como profesora en la Universidad de Campinas, Unicampi, como hemos nombrado anteriormente. Y también trabajó en Río Claro, ¿no? Previamente. Sí. Y bueno, y ha sido profesora visitante en muchos países, ha estado aquí trabajando también en Portugal, estuvo trabajando cuando era el profesor Licinio Lima, también en otros procesos, etc., ¿no? Es una persona muy conocida que yo le tengo mucho cariño, entonces me cuesta un poco hacer una presentación, no quiero hacerla larga, No, tranquilo. Y quiero hacerla breve porque preferamos escucharla, pero si yo tuviera que decir algo es que es de estas personas que cuando empezábamos a estudiar, cuando empezaba a estudiar el doctorado, empezábamos a estudiar los procesos de privatización, pues ya conocíamos todos sus trabajos y ha sido un referente para nosotros y aquí en el contexto de la política educativa española y sobre todo en los países del sur de Europa, los investigadores e investigadoras que están centrados en los procesos de privatización en educación pues conocen bastante bien sus trabajos, etcétera, ¿no? Y a nosotros nos ha interesado siempre mucho también la labor que ha desarrollado en la revista Educasao y Sociedades, que es una revista, siempre la hemos leído aquí como la revista crítica, la mejor revista de estudios críticos en la política educativa de Brasil, aunque hay otras y que pueden estar en el ranking en mejor posición, pero se ha sido referente. Y entre otras muchas cosas voy a decir solamente 2, porque a ella le gusta, porque aparte de ser una académica brillante y que ha dado como luces para el estudio de la privatización y que seguimos estudiándola y ha sido referente, aparte de eso, pues es una jefa, es una jefa de verdad pura y dirige 2 grupos de personas que están por ahí, por distintas partes del mundo, que son muy relevantes, ¿no? Y que siguen haciendo estudios de privatización. Uno es el GREPE, que es el grupo de investigación en política educativa de la Universidad de Unicampi, aunque también tiene sede en Sao Paulo y Río Claro, ¿no? Río Claro, sí. Y entre otros muchos, y luego ya tiene profesoras y profesores que estudiaron y hicieron la tesis con ella, que ya muy relevante y referente, que están ya por distintas universidades de todo el mundo. Y luego también es coordinadora y la artífice un poco de la que idea lo que es RELAPE, que también ha generado apoyo del Congreso, que es la red latinoamericana y africana de pesquisadores y pesquisadoras en privatización de educación, y también un poco de Europa, aunque no lo ponga, pero sí, también algunos europeillos hay por allá, ¿vale? Y yo sin más no quiero quitar más tiempo, y nos va a emitir también una comunicación, una palestra, ¿cómo se llama? Una charla sobre financiarización económica, capitalismo en la era digital y también desde el foco de Brasil. Lo que sí que me va a permitir, porque me lo ha dicho Mauro Valenciano, que es el compañero que están también aquí algunos de esos estudiantes de Economía de Educación, sí, de grado de Pedagogía, y porque me lo habías comentado también en la hora de la comida, que voy a hacer algunos aportes breves sobre traducción, ¿vale? Pero bueno, Teresa va a hablar despacito y clarito y quizás me los voy a ahorrar, ¿vale? Sí. Mil gracias. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente. Yo voy a hablar en portuñol y Geo irá hacer la traducción en portuñol también. Bien. En verdad estoy muy contenta de estar aquí y soy muy grata a Helisaura por la oportunidad de oír las apresentações de Brasil
de Espanha, porque não foi só da Catalunha, não é? Vou tentar de verdade falar devagar para que principalmente os estudantes e as estudantes consigam entender. E se não entender, por favor, levante a mão que Rosaura vai tentar explicar, ok? Bem, eu fui professora de educação básica durante muitos anos, nem vou falar quantos anos. Fui diretora de escola de educação básica pública em Brasília, em São Paulo. E, por força da minha origem, o meu campo de preocupação é a educação na etapa de escolaridade obrigatória, ou seja, aquela que no mundo é considerado um direito humano, né? Então, a educação no Brasil, dos 4 aos 17 anos, é um direito de todo cidadão e cidadã brasileira a ser garantido pelo Estado, não necessariamente oferecido pelo Estado. Bom, o que eu vou falar aqui é uma síntese de um movimento de investigação que não é só meu, é do grupo que eu coordeno, que eu integro e coordeno há mais tempo, e que vem sendo construído há 15 anos. Então, temos acompanhado o processo de privatização da educação obrigatória no Brasil há mais de 20 anos. Então, é um pouco o movimento do capital na etapa de escolaridade obrigatória que eu vou apresentar aqui para vocês, ok? Eu começo, até aí, tudo bem? Eu começo retomando alguns elementos teóricos do que já foi extensamente apresentado aqui, e, portanto, não vou me ater a esses aspectos. Quanto tempo eu tenho? Meia hora? Não. Que? O tempo do mundo? 30. 30 minutos. 30 minutos. Bien. Por que eu fiz essa apresentação? Porque a minha interlocução com o professor Rosaura começa com a discussão sobre privatização. Eu não estudo, não faço, não tenho ainda estou aprendendo com as produções dele, com o diálogo com ele, prioritariamente, adensado análise sobre capitalismo digital, sobre digitalização, sobre inteligência artificial, por isso aprendi muito aqui. Mas é impossível, no Brasil hoje, discutir privatização da educação sem associá-la aos processos de digitalização do ensino. Por sua vez, a base disto é o movimento de financiarização econômica. Não é financiarização da educação, é econômica. E é um pouco isso que eu vou começar, ok? Até aí? Bem, eu vou ler um pouco e depois eu que vou mexendo aqui. Vamos ver, esto está aqui. Ah, isso aqui. Ok, eu falo quando. Deixa aí. A introdução da digitalização da educação, vou chamar de digitalização, porque nem isso eu tenho claro. Se é um processo de digitalização, se trata de educação digital ou digitalizada, foi boa a apresentação de você, enfim. A introdução da digitalização da educação escolar é, por mim, entendida como estratégia mais recente da privatização da educação obrigatória no Brasil. Constitui-se uma tendência diretamente relacionada, friso, à ampliação dos mercados e à desregulação da economia impostas pela globalização econômica e legitimadas por governos liberais, neoliberais ou sociais democráticos, como já pontuamos aqui. Sobre a globalização, David Harvey, que creio todos conhecem, já em 92, 2005, indicava em textos
que as mudanças no capitalismo no final do século XX resultaram de alterações nas bases materiais desse modo de produção, as quais sustentam o modo de perceber, planejar e pensar o mundo, enfim, de viver. Fundamentalmente, para o autor, as alterações consideradas por Harvey decorreriam da predominância, isso lá há 20 anos, do capital financeiro sobre o capital produtivo e pela mundialização, globalização dessa predominância. Não é substituição. Ok. Para o autor, tais condições observadas inauguraram um novo padrão de acumulação, por ele denominado de acumulação flexível, em substituição ao padrão fordista keynesiano, formato responsável pelo crescimento no período do pós-guerra nos países de capitalismo central, assentado em uma perspectiva de crescimento econômico pelo estímulo à demanda e por meio de políticas de proteção do trabalho e do capital, gestadas por um Estado mediador de um pacto sustentado que sobreviveu até a década de 70, nos países de capitalismo central. Não tivemos isso no Brasil. Isso, Hobsbawm, Clausewitz, enfim, falam, né? E que no Brasil tem início tardiamente, após a final da ditadura, ou seja, no começo dos 80, 1980, no qual o Estado brasileiro assume o papel de atuar mais diretamente na reprodução social da força de trabalho, o que significa que foi a partir de então que o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade pela garantia da saúde, da educação, do transporte, ao menos formalmente, legalmente. Entretanto, nunca é demais lembrar que o Estado de tipo capitalista, como quero disso, eu acho que é a primeira pergunta, não é, como bem afirmou também o Poulantzas, um Estado Moloch, um Estado Deus, né? Por assim dizer, quer dizer, um Estado externo às relações sociais, algo externo. O Estado é uma relação social expressa em sua organização, na sua ossatura e nas suas prioridades que correspondem ao exercício do poder e de seletividades, as disputas e os interesses das classes e das frações de classes, além dos grupos de interesse de setores organizados que se constituem social e historicamente. Por isso é importante, do meu ponto de vista, estudos como os que foram apresentados aqui, que partem do chão, do terreno, porque ali é que as relações sociais mais concretamente podem ser apreendidas, do meu ponto de vista. ¿Ok? ¿Alguna traducción? Aquí está, bueno, solamente este punto sobre el Estado, claro, está diciendo que el Estado no es Moloch en el sentido como Dios, como sí sostiene Poulantzas, y entonces defiende una perspectiva que es la de Bob Jessop, de que el Estado es una relación social. Perfecto. Y el estudio de los concretos, de los objetos materiales, como han presentado antes los compañeros y compañeras, de estudios de casos determinados de financiarización. Ok. Nossa. Que capacidade de síntese. Você me lo sei. Nesses termos, a ideia de hibridismo, para explicar os atuais processos de sobreposição dos interesses de elites e de frações de classe na definição de políticas, na minha opinião, acoberta a natureza necessariamente conflitiva e em disputa que caracteriza o funcionamento do Estado no capitalismo e nos orienta a pensar essa ideia equivocadamente em que houve um tempo em que não se tinha o interesse privado na própria constituição do Estado. Então, não é algo novo, né? Os interesses privados, e no caso do Estado de tipo capitalista, do capital, é constitutivo do tipo de Estado que temos. Então, não temos surpresas aí, ok? Por outro lado, o que está sob o mando do privado não tem o crivo da política e da publicidade e, portanto, não está sujeito à possibilidade de que novas e diferentes condições sejam conquistadas pela e para a maioria. Daí a importância de lutas e posicionamentos por uma educação pública estatal e pelo controle democrático dessa educação e de seus sistemas de ensino. Bem,
Vamos lá. Mas voltando à apresentação do contexto do capitalismo financiarizado na era digital, no capitalismo digital ou do capitalismo contemporâneo, o que importa é que se trata de capitalismo, pois não se alteraram elementos invariantes deste modo de produção. Creio que isso aqui temos todos de acordo, né? Vou pulando aqui. Tananã, tananã. Em final dos anos 80, Em final dos anos 80, vou pular isso aqui. Assim, a base da financiarização da economia, como resposta às crises cíclicas do capital, que se expressa na estagnação da economia real de bens e de serviços e na ascensão das finanças, inaugura o que Paul Suisse, que já foi apresentado aqui pelo Romualdo, chamou de fase do capital monopolista financeiro e que tem a queda da taxa de lucro como elemento fundamental. Aí eu trago aqui esse slide. Ele foi um slide que para em 2017, mas ele mostra o movimento em diferentes períodos recentes da história, mas o que interessa destacar é que a taxa de lucro do capital ela é decrescente. Por isso estamos e teremos crises cíclicas cada vez mais frequentes, em períodos cada vez mais curtos. Tudo bem? Tudo perfecto. ¿No precisa traducir? ¿Qué? No, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se ve bien en la gráfica, ¿no? Lo que viene a sostener que los procesos de crisis cíclica al final son periodos más cortos por las tasas del capital financiero. A financiarização da economia é, pois, uma resposta à crise. Entretanto, com a ascensão das finanças, o setor produtivo, as famílias e os estados têm se tornado crescentemente dependentes do inchaço do binômio crédito-endividamento, como um mecanismo prioritário para escapar dos piores momentos desses processos de crise e de estagnação. Então, não são só os estados, ou também as famílias, também nós todos aqui recorremos uma hora ou mais ou menos a esta forma de vida, né? Em síntese, a financiarização é sistêmica e mundial, e mesmo impactando em graus distintos os países de economia capitalista, tendem a atrair para as atividades especulativas corporações, bancos e famílias e qualquer tipo de investidor. Abro aspas. Situação que influencia a própria estrutura de setores econômicos e dos mercados de câmbio, commodities e de trabalho. Esta é uma citação do professor Zalucci Bastos, do Instituto de Economia da Unicamp, que em 2013 participou de um seminário que eu organizei com a professora Nora Krausch, e com outras pessoas na Unicamp, sobre financiarização e educação. Bem, esta situação estão na condição... vale lembrar aqui que... Não, também não vou lembrar. Só um parênteses. Vocês conhecem o caso do endividamento proposital da cidade de Nova York, que o David Harvey analisa? Não. Então, não vou ter tempo, mas depois vale a pena conhecer, porque a cidade de Nova York, isso nos 90, ela vivia uma crise, uma dívida absurda, como vivem todas as economias nacionais. Mas os credores foram cobrar a dívida, não rolaram a dívida como os estados fazem. E Nova York quebrou. A cidade quebrou. A cidade foi privatizada. É interessante o estudo do Harvey sobre a privatização do espaço da cidade como paradigma ou modelo que os financiadores, os investidores passam a adotar. E daí a justificativa para a privatização da atuação dos governos como melhor, mais eficiente, etc. Bem, eu vou pulando aqui porque, né?
Há, entretanto, uma alteração nesse contexto, né? Há, entretanto, uma alteração na qualidade das respostas a essa crise estrutural do capital. Essa mudança de qualidade, ouso aqui falar, quem sou eu, mas o Gel sabe mais, se trata da generalização das ferramentas digitais e da pulverização de alternativas financeiras digitais. Esta profusão de alternativas aprofundam a dependência da vida às estratégias e lógica do capital financeiro. E também aqui a educação não estaria alheia deste processo. Em outras palavras, a digitalização da vida, e mais propriamente da educação, é funcional ao capitalismo em sua etapa monopolista financeira. Não por acaso são as agências financeiras, os fundos, etc., né, que financiam e propagam as inovações em todos os âmbitos da vida, em geral financiadas por fintechs, não mais por bancos físicos, né, presentes nos celulares, enfim, no sei lá o quê. Então, são as fintechs ou organizações privadas associadas a esses segmentos que estão, por sua vez, associadas aos investimentos nas edutechs. E aí a apresentação do Alan, com muito mais competência que eu, acho que foi brilhante. Além dos outros exemplos, né, que a gente viu aqui. E foi assim o contato com Hal Sauer, de provocações teóricas e provocações de vida, a gente vai aprofundando o diálogo e tentando entender. E é por isso que eu estou aqui. Com este quadro na pantalla, aporto ainda mais uma informação para compor a ideia que pretendo desenvolver a seguir, tendo o Brasil como terreno. Trata-se dos segmentos, se preferirem, das frações de classe que se apresentam como hegemônicas neste período no Brasil. Ou seja, aqueles que melhor traduzem os seus interesses econômicos em interesses políticos e se apresentam como representantes dos interesses gerais e comuns das classes ou frações de classe que estão no poder. ¿Digo? ¿Está bien? Sí, sí, no, que va a centrarse un poco ahora a partir de sostener que en la digitalización el capital financiero es necesario, que no hay desarrollo posible de digitalización sin capital financiero. Ahora va a demostrar un poco la relación entre la correlación de fuerza que hay, cómo los actores determinados, bueno, o parte de esa idea, no lo va a demostrar, sino que parte de la idea de la correlación de fuerza y cómo los intereses económicos luego se materializan en intereses políticos determinados. E estes são os principais segmentos, os representantes da classe ou das frações de classe, porque assim disputam entre eles, e que atuam no Brasil, mas não só no Brasil. Então, primeiro, as corporações educacionais. Então, vocês verão que a privatização da educação no Brasil, ela começa com grupos empresariais do campo da educação. Não são outras empresas. Associados a editoras, especialmente a Santillana e a Pearson, que vocês verão. Outro segmento são as corporações das tecnologias de informação, de comunicação, que foram aqui também bastante trabalhadas, né? Google, enfim, a Graphene. O sistema financeiro, que não são só bancos, mas todo o sistema financeiro, as fintechs, as financiadoras, os fundos, etc. A Venture Philanthropy, que é a filantropia de risco, que são os filantropos de risco, que é uma categoria criada pela OCDE em 2014, a partir de uma rede de filantropos bilionários que se associaram e integraram a OCDE, integram hoje a OCDE. Num documento de 2014, eles se auto-intitulavam Venture Philanthropy, numa associação ao capital de risco, né? Como fala em espanhol? De riesgo. De riesgo, enfim. E depois eles mudaram
essa auto-intitulação, porque obviamente era muito óbvio, e passaram a se denominar filantropos privados. Estive com uma pessoa da OCDE há alguns dias e perguntei: há filantropos públicos? Pero dijo-me que sim, que é. Bom, os fóruns, que são espaços constituídos por governos, empresas, lobbies, enfim, e que são globais, são nacionais, subnacionais. No Brasil nós temos um sistema extremamente nacional e extremamente descentralizado, é uma federação, né? Então, os estados, as províncias têm uma relativa autonomia, os municípios têm autonomia. Então, se formos considerar, são 6.000, perto de cerca de 5.500 diferentes sistemas de ensino. Nos maiores, há sempre um fórum constituído por empresas locais, governos locais, representantes de fundações nacionais, enfim. Em âmbito global, não sei se há aqui uma coisa assim, um pacto por la educação. Em âmbito global, há a Global Partnership for Education, GPE, que é um fórum muito importante, e que funcionam como portas giratórias, que também é um tema que muitas pessoas falaram por aqui, né? As pessoas fazem parte desses fóruns, vão para os governos, compõem as empresas, volvem aos fóruns, e esses fóruns elaboram políticas. Sí. Está hablando que en Brasil hay como 5.000, ha dicho 5.800, ¿no? Municipios, casi 6.000, en los cuales 5.600, en los cuales se genera, en los más grandes se generan como foros, que digamos que son como procesos de alianza, Eso. de gobernanza, donde hay distintas tipologías de actores. Pero, bem, essa tabela 1, é possível ver? Sim. Indica o tamanho. Aqui são dados só das escolas privadas com fins de lucro. Não estão as escolas associadas, como chama aqui? Concertadas. Concertadas, sim? Só as privadas lucrativas. Então, por região, né? Então, temos em 23, o ano passado, 20.743 escolas privadas com fins de lucro, que atendiam a mais de 7 milhões de estudantes na educação obrigatória, dos 7 aos 14 anos. Porque a sala cunha, como se chama aqui, creche? O atendimento de 0 a 3 anos. Guarderia, graças. Em Chile é sala cunha. Educação infantil, 03. 03 como é? Educação infantil 03. Educação infantil. Bom, enfim. É solo privado, praticamente privado, conveniado, concertado com os governos, ok? Pesquisas iniciadas no início dos 2000 têm por objeto, isso eu já falei. Isso aqui também já falei. Vamos agora mostrar, eu vou mostrar um pouco para vocês as fases, sem pensar num etapismo. Então, não é primeiro uma coisa, depois outra coisa. As estratégias de inserção do capital na educação obrigatória, ela é paralela e desigualmente distribuída pelo território brasileiro, porque temos municípios, estados muito ricos, estados muito pobres, zonas com muita concentração de pessoas e zonas rurais. Então, há distintas formas de ofertar a educação privada. A primeira, graças. Espero que vejam. Sim. Sim. Então, a primeira fase, ela tem início nos anos 90. Então, há muito tempo. Em verdade, a primeira
la punto cero es que en Brasil la escuela, la educación es libre a la iniciativa privada. Punto. Todas las personas, cualquiera, desde que siga las normas de la educación nacional, puede abrir una escuela y cobrar por la frecuencia. ¿Ok? Entonces, eso no es de ahora, tampoco es de los años 80. Siempre. A partir de los 80 de la Constitución se puede decir que se recibía Lucro. interés, sí, capital, ¿no? sí, que se lucraba con la educación, pero todavía hubo. Bien, eso es el punto cero. Em los 90, os mais importantes grupos empresariais brasileiros, porque aí empieza o processo de concentração no capital, com atuação na educação básica, emergem no final dos anos 90 de cursos preparatórios para os mais importantes vestibulares. No Brasil, o ingresso no ensino superior é extremamente concorrido e os cursos elitizados, como a medicina, como exigem uma seleção muito rigorosa, porque tem poucas vagas para o número necessário. E estudantes destes cursos criavam cursos preparatórios para os vestibulares. Os principais cursos que ainda existem hoje como grupos empresariais de âmbito nacional é o COC, que já foi citado aqui. O Objetivo, o Positivo e o Ângulo. Esses foram os mais importantes. COC, Objetivo e Ângulo, criados em São Paulo. O Positivo, no Paraná, no estado do sul do Brasil. Esto es importante, voy a hacer una puntualización, porque lo que está sucediendo es que la educación en Brasil siempre fue apta para el lucro, hasta que en la Constitución de los 84, ¿no? 88, se permitió el lucro, ya se legisló la ganancia de capital dentro de la creación de centros educativos privados. Y estos son algunos de los principales grupos empresariales en educación, sí. El grupo COC, el Objetivo, Positivo y Anglo, que emergen principalmente de la preparación, como de las pruebas como la selectividad, las PAU, ¿vale? De la preparación para el acceso a la universidad. Porque el acceso a la universidad hay en grados determinados donde hay una concurrencia, hay una competitividad para poder entrar, como en medicina, similar a lo que puede pasar aquí. Entonces que hay muy pocas plazas y la nota de corte es muy alta, muy elevada. Entonces estos grupos empresariales se dedicaron un poco a preparar el vestibular, ¿no? Que es la preparación, como la preparación de las PAU, más o menos. Eram cursos livres, então não precisavam contratar regularmente professor. Claro, era como cursos de preparación, digamos como academias un poco, guardando las diferencias, como academias de preparación directa para las pruebas de acceso a la universidad. En uma segunda etapa, estes grupos criam escolas próprias, ¿sí? E começam a trabalhar, a atuar em la educação básica. Na sequência, ou junto, enfim, incorporam estabelecimentos educacionais concorrentes de menor porte. Por isso a violência não é entre capital, existe, né? Entre eles. Em alguns casos, adotando práticas próximas ao dumping. Significou, comprava a escola, baixava o preço da mensalidade ao limite, quebrava a escola concorrente e aí aumentava. Isso nos municípios pequenos, onde se tinha 2 escolas, 3 escolas. Entonces. ¿Se me entiende? ¿Ok? ¿Se puede? Lo voy a entender, lo voy a explicar. Que no bueno, no. Eso es una cosa muy simple, bueno, simple y compleja, es una estrategia de mercado clara, el dumping, que es... Dumping. Vale, ellos entraban en mercados escolares pequeños, donde había 3 o 4 escuelas, ¿no? 3 o 4 escuelas, y entonces
ponía la matrícula, es decir, la matriculación mensual a un coste muy bajo. Entonces los estudiantes, las familias matriculaban a ese estudiante allí y eso hacía cerrar la escuela competitiva de ese mercado, ¿no? Imaginad, ¿no? Y entonces, y una vez que ya se cerraban esas escuelas, luego podían subir las cuotas, ¿no? Sí, y la escuela cerrada en general eran las confesionales, las católicas, eso, sí. Bien. Nesta fase, las escolas tradicionales y las escuelas de élite no eram incorporadas à lógica, se mantinham preservadas. Em um segundo momento, estes mesmos grupos substituem, isso é importante, a incorporação física de escolas privadas menores ou deficitárias, deixaram de comprar as escolas, os estabelecimentos de ensino, e começaram a comercializar insumos curriculares padronizados, paquetes com livros padronizados, com sistema de avaliação, com gestão, isso em los 90, início de los 2000, hace mucho. Estos sistemas padronizados nosotros llamamos de sistemas privados de ensino, porque é um sistema de ensino, tem de todo, projeto de gestão de escola, modelos de avaliação, livros didáticos padronizados, formação docente para o uso de los material padronizado, todo. Começaram a vender para as escolas privadas su sistema de ensino. Então, a escola de la ciudad X tinha uma escola Gato Feliz, sistema Koch. Ursinho Alegre, sistema de ensino positivo. La forma de acumulação começou a ser por las franquias de las escolas privadas, ok? Esses sistemas privados já incorporavam ferramentas digitais para apoio pedagógico, além de materiais didáticos. E neste momento, estes grupos empresariais, que são os mesmos, passam a atuar em outros estados. Então, o Positivo sai só do Paraná e vai para outros estados, POC, Objetivo e Ângulo sai de São Paulo y comienza a se espalhar, ¿ok? Voy a explicar. Lo que está hablando es que los primeros grupos empresariales, estos no, después ya en la segunda fase, a partir de los años 2000, se dedican principalmente a generar sistemas privados de enseñanza, ¿vale? Y esto es importante porque es una de las nociones, una de las categorías que defiende la profesora Teresa Triao. A lo mejor me voy a equivocar, pero ella defiende como que hay tres procesos tres lógicas de privatización: la privatización de la oferta, es decir, la privatización de los centros educativos, la privatización del currículum, ¿no? Y la privatización de la gestión escolar, más o menos, ¿no? En principio. Entonces, los sistemas privados de enseñanza, eran esos paquetes completos, tanto de material curricular, ¿sabes?, de formación, etcétera. Entonces iban pegados a los grupos. El grupo Positivo, que es de los grupos importantes, o el grupo Koch, o el grupo Anglo. Entonces puede hacer sistemas de enseñanza, grupo Positivo, etcétera, ¿no? Entonces partían a lo mejor en una ciudad, ya he puesto el ejemplo de Curitiba o Paraná. Pero las escuelas privadas primero. De las escuelas privadas, y luego ya se iba trasladando por todo el estado, por otros estados. Perfecto. Bien, en la fase 3, ahí sí hay una mudanza de cualidad, porque foi fundamental para alavancar os grupos empresariais, agora de porte nacional, pela incorporação nas suas carteiras de clientes das escolas públicas. Então, as franquias, as escolas franqueadas, deixaram de ser só as particulares, as privadas, e estes sistemas
privados de ensino passaram a ser vendidos para redes públicas de ensino. Em São Paulo, o primeiro movimento foi em 1998 para uma escola de educação infantil no interior de São Paulo. Eles deram muito cerca de lo que Google hizo durante a pandemia. Distribuyó los sistemas gratuitamente para todas as escolas. As escolas, bueno, después empezaron el cobro. Isso se generalizou. Ok. Para estes potenciais, para eles, haveria e há cerca de 4.000 potenciais clientes. Quem são? São os municípios com recurso suficiente para comprar estes sistemas. E também para comprar hoje, dentro destes sistemas, as plataformas digitais. Porque as plataformas estão hoje compondo este sistema privado que já foi introjetado nas escolas de educação básica desde o começo dos anos 2000. Então, você falava em sua ponência que não era uma coisa que as pessoas já se sentiam, já era uma segunda geração que estava sendo, sim, isso também. A terceira geração de docentes que têm uma coisa padronizada e alguém de fora que lhe diz, haga isso, haga isso, haga isso. Solo que agora é digital. Enfim. Bem. Como consequência da incorporação das redes públicas ao mercado dos sistemas privados de ensino, o Grupo Koch, em 2007, abre seu capital na Bolsa de Valores e capta 200 milhões, cerca de 200 milhões de dólares, acho que naquela época, né? 200 milhões de dólares, não sei quanto seria hoje. Ele abriu o capital na Bolsa, então foi o primeiro. A ampliação das empresas através de fusões ou da compra de pequenas instituições por outras de maior parte já não eram mais estratégias suficientes. E estes procedimentos foram substituídos pela expansão do capital para um outro nicho, as redes públicas de ensino, especialmente as municipais. Parênteses. O Brasil, desde a década de 50, tem o maior programa educacional de compra e de distribuição de livros didáticos, material didático, né? Hoje não é mais livro, do mundo, gratuitamente. O governo federal compra e distribui para todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil inteiro. Estes grupos começaram, neste momento, a pressionar para que os seus sistemas privados fizessem parte deste programa, chamado PNLD. Bom, paralelamente a esta movimentação, começam a se institucionalizar a presença do que lá em 2000, na verdade acho que esse texto da Susan Roberts e do Tony Berger, acho que é de, sei lá, de quando é, mas em português ele é de 2012, o que eles chamavam e chamam de novos filântropos, né? E esses novos filântropos começaram a incidir nas redes municipais, que já tinham todos pela educação, né? Em programas de melhoria da educação pública, diretamente nas redes públicas de ensino, defendendo a superioridade da escola pública, ou da escola privada. Esta é uma representação de uma pesquisa que nós fizemos e que mapeou de 2005 até 2018, isso aqui são os estados brasileiros, né? Nós temos 27 estados e um Distrito Federal. Então, o GREP mapeou de 2005 a 2018
as organizações privadas que operavam políticas ou programas nas redes estaduais, não nos municípios, que aí seria nas redes estaduais de ensino, e os programas que elas operavam. Então, depois, quem quiser, tá ali a informação, mas quanto mais escuro o Estado, maior a presença, a incidência de organizações privadas, na sua maioria sem fins de lucro, que incidiam sobre a política educacional daquele Estado, né? Esse bem escuro aqui é Minas Gerais, o de baixo é São Paulo. No período, a gente identificou 603 diferentes programas funcionando, envolvendo 507 diferentes atores privados, com destaque para a Fundação Lema. Tomara que dê tempo de mostrar um pouquinho. Bom, vamos à fase 4. Então, a partir de 2010, vou falar mais rápido, tem início a venda dos grupos educacionais, e o primeiro a vender é o Ângulo, um dos primeiros a serem criados, ou de segmentos dos grupos. Foram vendidos primeiramente para as editoras Pearson e Santillana. Por quê? Porque já essas editoras participavam daquele programa Big de venda de livros, que elas publicavam já os livros didáticos, né? E desejavam entrar ou ampliar a sua presença, né? Tem início, então, o ingresso grupos com composição de capital internacional, envolvendo transações financeiras astronômicas naquele país, né? Só lembrando, eu estou falando da educação básica, porque no ensino superior isso já acontecia. O grupo Pearson comprou o sistema educacional SEB, que é um grupo... O SEB é aquele que abriu o capital, lá o primeiro. E parte dos produtos e serviços oferecidos envolvendo 2 outros sistemas privados de ensino, o Eridomos e o Dom Bosco. Então, aquele monte de coisas de empresas que a gente tenta mapear, que Tatiana apresentou, olhando só a Baema, que já é uma multidão, quer dizer, esta articulação e essa segmentação e a concentração do capital, ela é anterior ao processo de financiarização. Isso que eu acho que é importante a gente entender, né? Ou seja, o negócio da educação no Brasil, infelizmente, é antigo. Essa compra, que envolveu o sistema do Pueridomos, o sistema do Dom Bosco e o programa para educação municipal, na época, envolveu 497 milhões de dólares. E um outro importante negócio foi a compra pelo Santillana do sistema UNO de ensino. O sistema UNO, naquela época, quando ele foi comprado... Tem que ir rápido? Tá. O então CEO da empresa declarava que era necessário, que a ideia era pulverizar aquele modelo de negócio para o resto do país. Já está me apressando aqui. Só uma ilustração, esse daqui é o dono do CEO do UNO naquele momento, hoje é presidente desta empresa, e parece o logo da Unesco, né? Só para vocês saberem. Bom, a fase 5 se inicia em 2013 com a atuação direta dos fundos de investimento. Nós já tínhamos o capital financeiro investindo aí pela abertura na Bolsa de Valores, certo? Agora a gente tem os fundos de investimento no controle de escolas e de grupos educacionais. Aprofundando a presença do capital financeiro por meio do controle de grupos privados com atuação no mercado por fundos de investimento. Nesse mesmo ano, então, o que a gente tem? A criação da rede Eleva de escolas, então, em 2013, mantida por um fundo de private equity chamado Gera Capital, que
que tem o Jorge Paulo Lemann, que é fundador da Fundação Lemann, como um dos seus principais acionistas, e em 2015 o Grupo Abril Educação é comprado pela Tunos Participações, que era um braço, enfim, do Fundos Tarco. Bom, a oferta e a valorização de empresas educacionais no segmento escolar sobre o controle acionário de fundos de investimento ou de private equity, opera-se contabilizando a partir de então como ativo não apenas as escolas privadas ou os materiais, mas as matrículas. Então isso é importante. Os grupos operam, e por isso é importante a questão do debate sobre como escalonar as escolas que são nichos de mercado no privadas, né? Porque o que gera são as matrículas. Enfim. E essas matrículas eles próprios consideravam, em alguns trabalhos, como commodities. Bem, eu vou aqui passar e vou destacar aqui o que a gente vem apresentando há bastante tempo, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é o que em 2018 eu chamei de modus operandi da Fundação Lemann, do Grupo Lemann, na educação. O Grupo Lemann, que o Alan comentou, inclusive agora a pretensão de articulação com Elon Musk, ou não foi você, não sei, alguém, para disseminação, não, bom, enfim, foi, né? Esse grupo, que tem uma enorme capilaridade nas redes públicas de ensino, porque está presente em quase todos os municípios e coordena, como foi apresentado aqui na primeira mesa pelo Matheus, coordena ou incide sobre o programa de das escolas conectadas no Brasil. Quer dizer, é um grupo que tem uma incidência sobre a definição das políticas educacionais no Brasil e uma completa ausência de controle sobre ele, absurda. Ele, não sei se vocês acompanharam, este grupo também esteve envolvido num escândalo de um golpe que foi dado pelas lojas americanas, que é uma loja absurda no Brasil e que eles são os proprietários, né? Bom, o que essa engrenagem mostra, né? Então, você tem um conjunto absurdo de articulações de diferentes empresas que constituem holdings, não é uma, né? Então tem a Bimbev, que vende as cervejas, né? Todas, quase todas, a Burger King, as lojas americanas, mas eu quero frisar aqui o 3G, que é um fundo de investimento que por sua vez investe no Gera Venture Capital, que é um fundo vinculado, direcionado à educação, para educação para escolas. E no Inova Capital, que é um fundo específico para inovações na área de educação, inovações tecnológicas. São essa articulação que cria o Eleve Educação, que dá origem ao Grupo Salta, que hoje é o maior grupo educacional do Brasil. Junto com isso, estes setores vinculados a estes conglomerados, porque já não estão presentes em diferentes fóruns de tomada de decisão educacional no Brasil. Bom, quero falar também, Gel, como é que está o tempo aqui? Quanto? 5 minutos? Hã? Llevas una hora hablando, así que no vamos a poder hacer debate. Não vai ter. ¿No? Vale. Conferência tem debate. Sí. Que si no, no cenamos.
Quero chamar a atenção também para o fato que eles foram, este grupo foi um dos precursores da ideia do ensino híbrido no Brasil. Então, em 2014, eles lançaram um programa com 2 outros institutos, que é o Península e o Clayton Christensen, que estão na Escola Conectada, em 2014, né, chamado Ensino Híbrido, e foi oferecido gratuitamente para as redes públicas de ensino, com financiamento do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social do Brasil. Então, também esta presença e este apoio governamental desta inserção da Fundação Lehman, hoje estudada pelo Gel e pelo Matheus, ele tem início lá nos 14, há 10 anos atrás. Estou terminando. Vê-se que o investimento da Fundação Lehman na educação digital brasileira não é recente, mas tem seu ápice no protagonismo assumido junto ao Programa Educação Conectada do Governo Federal, tanto por meio da MEG-EDU, organização privada que realizará as análises para a qualificação das pessoas, o Rodrigo também falou isso, quanto pela sua presença no Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que se chama CIEB. Essas são pesquisas a serem aí desenvolvidas pelo Hel, Rodrigo e Matheus. A última fase... Pula. Não. É isso. A última fase é, na minha opinião, caracterizada última fase é, por enquanto, né? Identificada até agora, pelo um ciclo de oligopolização e financiarização do setor de educação. Né? Nessa fase, os fundos de investimento em empresas de capital aberto adquirem escolas de elite, que até então eram poupadas, elas eram criadas, mas a aquisição, como contou a Tatiana, pela Baema, por exemplo, ela é um movimento recente. E pela segmentação de produtos e serviços comercializados, digamos, por esses fundos, né? Essa diversificação, na verdade, reafirma a estratificação. E aí só 2 exemplos, que é o Somos, que o Alan já apresentou, né, que compra a Eleva, que foi lá atrás, custeada pelo Lehman, pelo Grupo Lehman. Então, ele compra a plataforma, só o sistema de ensino, que agora é digital, mas já foi analógico, por cerca de 100 milhões de dólares. E o Grupo Eleva, então ele vende a plataforma, o sistema privado, e compra escolas físicas. E a rede britânica Inspired Education compra a rede de escolas que a Eleva criou lá atrás. Beleza. Por 400 milhões de dólares. E o outro exemplo não vou falar porque a Tatiana apresentou super bem, que é o Baema, que são, só para destacar, que assim, são escolas alternativas e de elite, da elite intelectual. Então, a Baema, por exemplo, quando foi comprada a Escola da Vila, em São Paulo, quando foi comprada pelo Grupo Baema, teve uma audiência pública, como chama isso aqui? A Assembleia Legislativa organizou uma audiência pública convocada pelos pais dessa escola. Eu fui chamada, quem foi o Romualdo, né? A gente foi para discutir isso, para vocês terem ideia da capacidade de pressão dessas famílias. A mesma coisa a Escola Parque, no Rio de Janeiro. São escolas onde estudam os filhos dos professores, da universidade, enfim. Né? Então, não é a elite financeira, mas, digamos, é a elite intelectual dessas diferentes cidades. Bem, por fim, um último aspecto nesta fase, que também foi rapidamente mencionado, mas que a gente está estudando, é a constituição das carteiras de investimento para os investidores em educação. Em 2019, foi aprovada no Brasil uma lei que regula como é que os fundos patrimoniais, não sei se é que vocês... Bom, as fundações têm. Tem. Fundação Santillana tem. São os fundos dos doadores. Como é que eles precisam ser geridos. E a partir desta lei,
se obrigou, isso funciona nos Estados Unidos, se separou o doador, não é ele que escolhe para onde vai o dinheiro, é um agente mediador. E esse agente mediador é um outro negócio, né? Uma outra fundos de investimento, e por isso que a B3 criou, enfim, porque passa a se exigir um agente financeiro para administrar as doações. E passa a se exigir feedbacks, retornos, prestações de contas de quem recebeu da causa. Então, as escolas públicas estão inundadas de exigências de teste, de avaliação, para mostrar que aquilo que o doador, para os seus investidores, para o doador e mostrar para os seus investidores que naquilo, qualquer coisa que seja, que ele está investindo, há retorno. Né? Então, há impacto social no que ele está pondo a sua doação. Bom, antes que o Gel me bata, Então, ok. Tem alguns pontos para o que eu chamei aqui de temas para um futuro não solucionado, porque a gente não vai discutir, porque ele não está deixando. Eu quero apresentar aqui para vocês o nosso grupo, depois passamos ao Gel lá no fundo, com a cara lá na parede. É o último seminário que tivemos, onde começamos o trabalho, mas eu quero, na verdade, terminar com isto daqui, que é uma ação importante e que o professor Helsaura teve um papel importante. É um manifesto que a RELAP fez por uma educação digital democrática, em que se elaborou e se aprovou um documento que tem servido de balizamento para análise de algumas experiências. Está disponível na nossa página da RELAP, e ele é um protocolo, digamos, a partir dos indicadores do direito humano à educação, da Katarina Tomaszewski, né, e da complementação do Debeco, em como pensar e disputar a educação digital numa perspectiva democrática. Bom, é isso, gente. Obrigada, grazie, merci.